Estamos continuando nessa história tremenda do livro de Esther. Estamos chegando ao capítulo 7 e nós estamos chegando ao ponto de finalmente chegar à hora da verdade. O que é a hora da verdade? Esther foi diante do rei, já no capítulo 5, ela foi diante do rei e ela não falou, ela estava arriscando a vida, ela não foi sem ser convidada, então aí o rei aceitou a presença dela e perguntou o que ela queria. Ela não disse, e falou assim: olha, venha para um banquete, venha você e o Amã, e venha no banquete que eu falo. Só que nesse primeiro banquete, aí o rei perguntou de novo. O rei sabia que ela tinha um pedido muito importante para fazer. E aí ela não falou no banquete, na segunda ocasião, segundo encontro. Primeiro foi só ela e o rei, o segundo encontro foi no banquete, ela, o rei e Amã. E quando ele perguntou o que ela queria, ela falou assim: venha para um segundo banquete, no dia seguinte. Nós não sabemos se ela já tinha esse plano de fazer um suspense, ou se ela ficou temerosa no primeiro banquete e resolveu adiar para o dia seguinte. Nós não sabemos exatamente como foi, mas essa é a beleza dessa história, porque muitas coisas que as pessoas envolvidas, Esther não sabia por que tinha sido chamada para ser rainha, Mordecai não sabia, o rei obviamente não sabia qual que era o plano de Deus, nem conhecia Deus. Então a beleza da história essa, e isso é uma demonstração que mostra para nós que Deus está sempre no controle da situação, Ele que é soberano, a despeito das intenções malignas de Amã, a despeito dos impulsos do rei, que fazia as coisas assim muito, às vezes, sem premeditar, sem sabedoria, numa hora de raiva, numa hora de reação. A despeito de tudo isso, Deus estava sempre direcionando as coisas. E esse é um mistério, porque nós não vemos nenhuma base para dizer que Deus controla, faz todo mundo que nem um robozinho, apertando o botão e fazendo todo mundo fazer exatamente o que Ele quer, mas Deus age de tal forma que, dentro das circunstâncias, dentro dos erros, no meio de erros, de pecados, de falhas, Deus consegue direcionar, Deus move as coisas para que a vontade dele seja feita. Não é uma situação em que Deus está controlando rigidamente, todo mundo só faz estritamente o que Deus quer. Nós sabemos que muitas coisas Deus não quer, e para achar que Deus manipula, que Deus faz, todo mundo só faz o que Ele está puxando as cordinhas lá em cima, seria dizer que Deus seria o autor do mal, e isso claramente não é a verdade. Então, nessa história, como Esther deixou para revelar o seu pedido no dia seguinte, entre o primeiro banquete e o segundo banquete, nós vimos como Deus estava agindo. Deus agiu numa noite de insônia do rei, e foi nesse intervalo, na verdade, entre o primeiro banquete e o segundo, que o jogo virou, que houve uma mudança, porque até então, até mesmo nesse intervalo, Amã estava caminhando para eliminar a causa de toda a ira dele contra os judeus. Era Mordecai, que não quis se prostrar diante dele, não quis honrá-lo. Então, nesse intervalo entre o primeiro banquete e o segundo, a gente pode dizer assim, foi uma oportunidade para Deus agir, mas também foi um espaço perigoso, porque possivelmente, dentro do plano de Amã, possivelmente Amã poderia ter efetuado o seu plano de matar Mordecai. Então
aí seria uma coisa terrível para Esther, para o plano de Deus. Então, o espaço que Esther deu entre o primeiro banquete e o segundo, o espaço de um dia, foi um espaço perigoso, por isso que nós precisamos realmente saber quando Deus ordena, quando Deus nos dá uma direção, nós não temos tempo para procrastinar, não temos tempo para ficar esperando, né? Abraão não ficou esperando para ver se Deus ia mudar de ideia quando mandou oferecer seu filho. Enfim, a gente deve ter a rapidez, a prontidão para atender, para seguir, para corresponder a Deus, mas ao mesmo tempo, quando tem que esperar, esse é um momento tão difícil para nós. Quando esperar um dia, normalmente não é tão difícil, mas quando é um momento de perigo, quando é um momento de tensão, é muito difícil esperar. Às vezes é difícil esperar uma hora, às vezes é difícil esperar pouco tempo. Quanto mais esperar muito tempo, aguardar, esperar a hora de Deus. Então, mas é um princípio tão importante. As Escrituras revelam muitas e muitas vezes como foi importante as pessoas que andavam com Deus, foi importante elas esperarem. Pense bem, se Esther tivesse falado essas coisas, a gente fica especulando, né? Não tem como saber, porque Deus também se adapta, Deus muda a sua estratégia de acordo com o que nós fazemos também. Mas se Esther tivesse já falado, colocado o seu pedido no primeiro dia, primeiro que tinha um grande risco, o risco que Esther estava correndo não era só de ir se apresentar ao rei sem ser convidada. O risco também era ela levantar uma acusação contra o principal oficial do rei, o homem da confiança do rei, o homem que o rei tinha colocado toda a autoridade, tinha promovido. Então ela, apesar de ser rainha, ela não tinha peso para isso, ela não tinha capacidade, influência para mudar a opinião do rei a respeito de Amã. E tinha uma outra coisa que era muito delicada. Quem bolou o decreto para eliminar o povo judeu foi Amã, mas o rei assentiu, o rei deu a permissão. Amã não fez isso às escondidas. Ele levou a proposta, ele não explicou o verdadeiro motivo dele, mas ele apresentou ao rei o plano, e o rei tirou o anel e falou assim: olha, pode fazer os decretos e assinar como se fosse eu assinando, né, com a minha autoridade. Então, para Esther levantar essa questão do decreto que poderia ter eliminado o povo judeu, ela tinha que tomar muito cuidado, porque ela poderia, o rei poderia entender que ela estava acusando ou colocando culpa no próprio rei. Então, Esther precisava de muita sabedoria. Ela pediu o jejum lá no início, né, no final do capítulo 4, ela pediu o jejum, que mostra que ela entendeu que ela não tinha, não só ela estaria correndo risco, mas ela não tinha a força, a persuasão, a influência, ela não tinha nela mesma a capacidade de mudar essa situação. Então ela pediu jejum, que é dizer: Deus, nós não temos como fazer. E isso que abriu espaço para Deus, não só o espaço de tempo, mas o espaço de saber que só Deus poderia fazer isso. Então, nesse intervalo entre o primeiro banquete e o segundo, foi que Deus começou a agir e Deus mudou a situação, colocou em movimento uma inversão total, porque ele descobriu que Mordecai tinha agido para salvar a sua vida, nada tinha sido feito para honrar Mordecai, e aí quando Amã entrou para pedir ao rei autorização para enforcar Mordecai, aconteceu exatamente o oposto. O rei colocou Amã para proclamar, para honrar
o seu principal inimigo, que era Mordecai. Então, nós estamos agora no capítulo 7, pronto para a hora da verdade. O que é a hora da verdade? A hora que finalmente Esther vai dizer o que a levou a se apresentar ao rei com tanto risco, um pedido de grande importância, mas ela esperou Deus preparar o caminho. Ela não precipitou, ela não foi logo falando, ela deu espaço para Deus agir e Deus preparou o caminho. E aqui agora no capítulo 7 nós vamos ver como tudo estava preparado por Deus para que ela pudesse fazer o seu pedido. Vamos orar e pedir que o Senhor também nos mostre. É uma situação totalmente diferente do que nós vivemos hoje, mas ao mesmo tempo aponta para muitos paralelos do tempo do fim. Então, que Deus nos mostre como nós podemos entender, não para copiar a mesma coisa, mas como que isso pode ser aplicado. Essa é sempre a nossa oração. Senhor, nós reconhecemos a tua ação na história, reconhecemos que o Senhor agiu nesse relato que nem cita o teu nome, mas que mostra com tanta clareza, com tanta evidência, a gente lê e percebe as digitais, as ações que o Senhor fez para encaminhar as coisas, e como uma situação impossível, uma situação sem esperança, Mordecai, Esther, todos os judeus, eles só podiam se colocar diante do Senhor e dizer: salva-nos dessa hora, o que vai acontecer? E então uma situação impossível, no espaço de 24 horas, tanta coisa mudou e realmente alterou a situação completamente, de uma forma que ninguém poderia ter esperado, nem Mordecai, que sabia que Esther tinha que ir diante do rei, e nem a própria Esther. Ninguém poderia saber, eles não imaginavam como o Senhor ia agir. Então, Senhor, que nós possamos nos dias de hoje olhar para Ti, olhar para situações impossíveis, e muitas que ainda virão sobre nós, sobre Israel, sobre o mundo, nesse tempo do fim, muitas situações muito mais graves do que aquelas que nós estamos vendo no mundo hoje. Que nós possamos aprender a nos colocar à Tua disposição, liberar a Tua ação, porque o Senhor é soberano, o Senhor pode mudar, mas o Senhor espera de nós. O Senhor queria que Esther se colocasse na brecha. Então, que nós possamos entender como nós podemos estar diante de Ti também na nossa geração. Pedimos isso em nome de Jesus, amém. Então, em primeiro lugar, nós vamos seguir um capítulo curto, capítulo 7, 10 versículos. Nós vamos acompanhar os acontecimentos e depois tirar algumas conclusões, algumas aplicações, né, dessa história. Eu já fiz uma recapitulação, mas lembrando que no final do capítulo 6, então, depois que Amã, ao invés de ser, quando o rei chamou Amã e falou que o rei deveria fazer para honrar alguém que ele quer muito honrar, e Amã, com uma presunção que é natural do homem que confia em si mesmo, que busca o seu próprio interesse, que acha que ele é o melhor, então ele imaginou assim: eu vou falar algo que eu gostaria que fizesse para mim. Então Amã, ele descreve e coloca as honras que ele gostaria de receber, só que ele teve que se humilhar. Acho que não teria naquele momento algo que humilhasse mais Amã do que fazer assim, ele mesmo ter que passar pela cidade honrando, proclamando a honra a Mordecai, que ele queria matar, ele odiava, ele queria matar esse homem. Era o homem que era a última pedra no caminho de Amã, para que Amã tivesse tudo o que ele queria no reino. Então foi uma grande humilhação. E quando ele voltou para casa,
a esposa e os amigos falaram assim: isso é um mau presságio para você. Se você começou a ser humilhado diante de Mordecai, que você queria matar hoje, então provavelmente você não vai prevalecer contra ele, você vai ser derrotado. Mas nem deu para ele assimilar isso direito, ele foi conduzido ao segundo banquete. Então, ele acabou de passar por essa humilhação, ele que no dia anterior ele estava se gabando, se vangloriando, ele estava cheio da honra de ter sido convidado, só ele além do rei, para um banquete íntimo, particular da rainha. Então para ele era uma honra, era uma honra que ele nem esperava. Então agora ele vai para o segundo banquete, mas a gente não sabe o que passava na cabeça dele, mas ele já não estava feliz como no dia anterior. Então, o capítulo 6, versículo 14, termina que Amã foi chamado pelos mensageiros do rei para ir ao banquete. Então, capítulo 7, versículo 1. De sorte que o rei com Amã foram se banquetear com a rainha Ester. E enquanto bebiam vinho, isso normalmente, pelo que alguns estudiosos dizem, o vinho seria depois da comida. Então, eles tiveram um banquete, comeram e tal, e aí no final da cerimônia, do tempo, né, do banquete, eles estavam reclinados, né, como era o jeito de estar à mesa, reclinados numa espécie de sofá, e estavam tomando vinho. Então eles tinham comido, já estavam tomando vinho, como no primeiro banquete. Esse era o momento em que o rei estava, acho que, morrendo de curiosidade, o que está perturbando Ester, por que ela se arriscou tanto, por que ela fez tudo isso, foi diante dele, fez o primeiro banquete, agora fez o segundo banquete. Ester criou um monte de, assim, um clima de grande expectativa, de suspense. Então o rei, ele acho que estava se segurando, e aí ele pergunta, no versículo 2, no segundo dia, segundo banquete, ele perguntou: bom, você falou que hoje você falaria, você falou assim, venha para o segundo banquete que eu vou fazer meu pedido. Então, ele pergunta, inclusive, ele usa o título de rainha, né? Qual é a tua petição, rainha Ester? Dando o título, ele estava já mostrando a predisposição. Você é a rainha, você tem direito de pedir qualquer coisa, né? E ele faz essa promessa, né? Qual que é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu rogo? Até metade do reino ser-te-á concedido. Então, só não vou renunciar ao meu lugar de rei, mas o resto você pode perguntar, pode pedir, pode fazer a petição que você quiser. Então, ele está mostrando uma grande disposição, embora, pelo que já deu para perceber desse rei, ele podia mudar de humor, podia mudar de intenção de uma hora para outra. A rainha Ester provavelmente não estava nem um pouco enganada. Ela viu que o clima estava bom, o ambiente estava bom, mas ela continuou sendo muito cautelosa, muito prudente, muito sábia. Como já disse, ela tinha que colocar o pedido dela diante do rei de uma forma sábia. Se ela já entrasse e falasse assim: olha, rei, eu chamei Amã aqui porque ele é um homem mau. Ela vai falar isso, mas ela não começa falando assim. Ela não, a impressão, ela quer que o rei primeiro sinta o drama. É mais ou menos como Natã, que foi diante do rei Davi, o profeta Natã foi diante do rei Davi, e ele tinha uma missão difícil.
aquele profeta, porque Davi tinha cometido um pecado muito sério diante de Deus, e para um profeta chegar diante do rei, que podia num momento falar assim, leva esse homem e mate-o, ele tinha que tomar cuidado. O que Natã fez? Quando ele ia expor o pecado do rei, ele contou uma história primeiro. Ele contou a história de um homem pobre e de um homem rico, e de como o homem rico pegou o único cordeirinho que o homem pobre tinha. Então ele causou um impacto no coração de Davi, antes de Davi saber do que se tratava. Então ele causou um impacto, um sentimento, ele fez com que Davi sentisse, olha, houve um ato de grande injustiça, alguém cometeu um ato muito injusto. Então ele fez isso com o rei Davi, e depois que o rei Davi falou assim, esse homem merece morrer, aí Natã falou assim, mas tem um problema, rei, quem fez esse ato foi o Senhor. A Esther também, ela precisa tomar cuidado, para falar da situação, do pedido dela, de tal forma que o rei não se sentisse acusado, em primeiro lugar, mas mesmo em relação a Amã, que é o protegido do rei, é o queridinho do rei, talvez Esther nem soubesse, isso também é outra coisa que a gente não sabe. Nós não sabemos se o rei tinha realmente mudado de perspectiva sobre Amã. Parece que sim, porque ele viu que Mordecai tinha denunciado uma tentativa, uma conspiração de morte, de matar o rei, mas não dá para saber se o rei aparentemente não sabia que Mordecai era judeu, aparentemente o rei não sabia que o plano de Amã era matar Mordecai e todo o povo dele, e muito menos o rei sabia que Esther, a rainha, era judia. Então o rei não estava sabendo, mas ele tinha mudado claramente de opinião sobre Mordecai nesse capítulo anterior, e Esther, não sabemos se ela sabia de alguma coisa disso ou não. Então Esther tinha que tomar muito cuidado. Então vamos ver como ela agiu, recebendo a sabedoria de Deus, recebendo a graça de Deus, para saber como colocar isso da maneira certa. Então o rei pediu para ela se manifestar. Versículo 3, ela responde: então respondeu a rainha Esther: ó rei, se achei favor aos teus olhos, que essa graça, Esther achava graça aos olhos de todo mundo, ela tinha achado graça aos olhos do rei, e achar graça aos olhos dos outros, com certeza, é a presença de Deus, é a graça de Deus, é Deus que favorece. Mas pensando numa qualidade, qual é a qualidade que torna uma pessoa, que faz com que uma pessoa tenha graça aos olhos de todo mundo, que ela se torna querida, ela se torna aceita, ela se torna admirada por todo mundo? Qual é essa qualidade? É humildade. Quando a pessoa é uma coisa meio paradoxal, porque muitos líderes atraem atenção, atraem muitos seguidores por serem exatamente o contrário. Os líderes mais carismáticos, não sempre, é possível uma pessoa ter qualidades verdadeiras de um líder, de servo, de humildade, de servir aos outros, de abrir mão de seus próprios interesses, mas pelo que a gente vê no mundo, em toda parte, os líderes que são mais egocêntricos, mais prepotentes, são aqueles que têm grandes seguidores. Então as pessoas são facilmente atraídas por características erradas, mas não significa, as pessoas
seguem líderes assim, mas não significa que amam necessariamente, né? O que realmente faz alguém ser aceita, ser admirada no seu caráter é a humildade. A pessoa, quando é vaidosa, prepotente, cheia de si mesma, pelo menos deveria ser assim. A gente fica até assustado de ver quantas pessoas na igreja, no mundo e até mesmo na igreja, são capazes de seguir pessoas que claramente não têm nenhum interesse de servir, de abençoar, de fazer o bem para o povo. Muitas vezes é um engano, né? Mas nós deveríamos ser capazes. As pessoas, eu falo assim, é um engano. As pessoas prepotentes às vezes conseguem fazer com que o povo em geral, os seus seguidores, acreditem nas suas intenções de magnanimidade, de servir, de abençoar, mas isso é um engano. A pessoa realmente tem a intenção de servir os próprios interesses. Mas Esther achava graça aos olhos do rei e de muitas pessoas por causa da humildade, por causa de ser uma pessoa que não defendia os próprios interesses. Então, essas palavras que ela usa eram palavras comuns, eram palavras de praxe, mas ela falava sempre de um jeito. Pode notar que as falas de Amã não são tão humildes assim. Ele chega já com o plano dele, e nós temos que fazer isso. Ele não tem esse espírito que a Esther tem. Então ela diz: se achei favor aos teus olhos, se bem parecer ao rei. Aí o que ela pede? Vingança já de cara? Não. Acusação? Não. Ela fala assim, o que ela usou para conquistar o sentimento do rei, para que ele sentisse, o que poderia tocar no coração do rei? O rei não tinha, quando Amã falou assim, precisa eliminar esse povo judeu no seu reino, que eles não seguem nada. O rei, ele não tinha um sentimento pelo povo judeu, ele não tinha, nossa, mas por quê? Por que nós vamos acabar com esse povo? Ele não fez nenhum questionamento. Então Esther chega dizendo assim: ó rei, ela não fala o que ela é ainda, ele continua não sabendo até agora que ela é judia. Então ela simplesmente fala assim: ó rei, o meu pedido é que eu possa ter a preservação da minha vida. Alguém está querendo matar a rainha? E o rei, ele não faz a conexão, ele não liga. Amã está presente, a rainha convidou Amã para estar presente ali. Será que tem alguma coisa a ver com aquele decreto? Não, o rei não percebe nada. Então ela chega e fala assim: ó rei, o meu pedido, que você acabou de me dar direito de fazer um pedido, o meu pedido é, primeiro lugar, porque o rei no versículo 2, ele usa duas palavras: qual é a tua petição e qual é o teu rogo. São sinônimos, né? Seria a mesma coisa, mas ela, na verdade, ela faz dois pedidos. Ela faz o pedido assim: ó rei, eu quero a preservação da minha vida. Mas ela, logo em seguida, e isso é a coisa importante em tudo isso, porque a rainha poderia ter falado assim: ó rei, tá saindo um decreto ali para acabar com um certo povo, e eu faço parte desse povo, mas faça uma exceção, me deixe fora disso. Claro que ela não ia fazer isso, mas o rei poderia pensar assim. Ele não tinha, como eu já falei, ele não tinha um amor, uma atenção para o povo judeu. Mas ela falou assim: eu quero a minha vida e eu quero a vida do meu povo. Então, numa só frase, né, a rainha coloca dois pedidos, que na verdade são um só, mas ela faz dois pedidos,
E isso choca o rei, e ela queria fazer isso. Ó rei, estão querendo tirar minha vida e estão querendo tirar a vida do meu povo. Então, qual que era o caminho para o coração do rei? Se ele tinha algum amor, algum apreço para a sua rainha, para a sua esposa, então, e muitas vezes as pessoas, né, não, acho que não era o caso dele, né? Mas ele poderia talvez nem ter tanto amor pela esposa, mas era uma afronta para o rei, alguém estar planejando para tirar a vida da rainha, da esposa dele. Quem podia fazer isso era o rei, mas outra pessoa não. Então, eu peço a minha vida e o meu povo. E ela usa as mesmas duas palavras, a petição dela e o rogo dela, que ela pudesse receber do rei a preservação da vida. E aí ela antes do rei perguntar, mas ainda sem identificação, no versículo 4 ela vai explicar assim, olha, tem um plano, ela fala assim, fomos vendidos. Às vezes essa palavra é usada assim, não por dinheiro, né? O povo é vendido como parte de um negócio, como às vezes nem um negócio, mas assim, foram entregues. Ela usa a expressão vendidos, e na verdade, ela soube através de Mordecai, ela soube que houve uma transação, que Amã deu um dinheiro para o tesouraria do rei, para que isso acontecesse. Então, assim, isso aqui é literal, nós fomos vendidos, eu e o meu povo. Então, veja bem, Esther não tinha revelado, seguindo as instruções de Mordecai, Mordecai tinha revelado quem ele era, é por isso que Amã queria destruir o povo judeu, mas ele tinha também, com certeza, sem saber qual era a implicação disso, mas Mordecai tinha falado com Esther, não fale que você é judia. Então, ela não falou ainda, ela não revelou, não tinha revelado ainda quem era, qual era a identidade dela, mas ela está colocando a vida dela, e é isso que Mordecai tinha afirmado, e falou assim, olha, você não pense em ter um destino, em achar que você vai ter um destino diferente do seu povo. Então é muito importante, muito significativo que Esther estivesse aqui nesse momento, se colocando como uma só. Eu sou a rainha, mas eu faço parte de um povo. A ameaça está vindo contra mim e contra meu povo. Nós fomos vendidos, eu e o meu povo. Ela enfatiza isso porque ela quer, a grande razão da petição dela é em favor do povo dela, mas ela precisa conscientizar o rei, ela precisa impactar o rei com o entendimento de que ela faz parte, ela é o destino dela e o destino do povo dela é o mesmo, né? Então nós fomos vendidos, eu e o meu povo. E agora olha como ela fala. Aqui seria uma grande pista para o rei, porque ela fala assim, nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Ela usa as mesmas 3 palavras que foram colocadas no edito, no decreto que Amã escreveu e pegou a assinatura do rei. Quando Amã colocou, nós podemos até voltar aqui e ver no capítulo 3, ele faz, quando fez o decreto, versículo 3:13, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei. Para quê? Para que destruíssem, matassem e aniquilassem a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Ok? Então, Esther,
quando ela faz então essa súplica diante do rei, ela usa as palavras do decreto. Ela usa as mesmas palavras: nós fomos vendidos para nos destruírem, matarem, aniquilarem. Era para o rei pensar assim: olha, faz pouco tempo, questão de um mês ou dois, faz pouco tempo que foi feito um decreto para matar, mas o rei, ele tinha dado a autoridade para Amã fazer, provavelmente ele nem leu o decreto. Esse rei, ele tinha essa irresponsabilidade, né? Assim, ele deixava as coisas nas mãos de outros, ele tinha algumas coisas que interessavam para ele, os outros ele não se importava, ele não se envolvia, ele não se responsabilizava pelas coisas, assim, de dar o anel dele para outra pessoa e deixar fazer o decreto como bem quisesse, é uma característica muito ruim. Então ele não matou a charada, ele não captou aqui, mas foi isso que Esther estava fazendo. Ela está repetindo as mesmas palavras do decreto: nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. E aí ela fala o seguinte, até também para mostrar, assim: rei, eles estão querendo nos matar e destruir totalmente, né, tirar nossos bens, eliminar não só algumas pessoas, o povo como todo. E aí ela fala no final, na metade do versículo 4: se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. E aqui tem uma dúvida de tradução. A minha fala ainda que o adversário não poderia ter recompensado, mas eu acredito, tem bastante discussão sobre o sentido, mas o que para mim, pelo menos, faz mais sentido. Ela quis dizer assim: se a gente tivesse sido vendido para ser escravos, eu não ia incomodar o rei. O que ela quis dizer aqui é que a ofensa, o problema, não seria tamanho que valesse a pena que pudesse incomodar o rei, né? Então ela está fazendo um discurso dizendo assim: ó, eu só estou vindo à sua presença, só estou fazendo essa petição porque a intenção realmente é de nos matar totalmente. Então Esther colocou o seu pedido. Ela pediu a vida dela, pediu a vida do povo dela, e ela explicou que ela e o povo foram vendidos. Quer dizer, ela não falou quem é que fez. Ela, por enquanto, ela quer o impacto no coração do rei, para que ele pense: quem é? E foi isso mesmo que ele perguntou no versículo 5. Perguntou o rei Assuero à rainha Esther: quem é e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Ele está dizendo que, assim, ele tem uma reação, ele é colérico, ele é espontâneo, ele é do impulso, mas então, assim, realmente, quando ela fala assim: é isso que foi decretado contra nós, estão querendo nos destruir, nós fomos vendidos, ele pensa assim: mas como que alguma coisa assim possa ter acontecido? Quem é essa pessoa? Imagine que absurdo. Para ele, no coração dele, com certeza, a questão é a rainha. Quem que está intentando esse mal contra minha rainha? Ele não conseguiu conectar os pontos, ele não entendeu quem que fez isso, ele não conectou a presença de Amã ali junto com eles. Então ele se enche de revolta, como o rei Davi, quando ele ouviu a parábola. Que absurdo! Que absurdo! O rei também está dizendo: quem é? Onde está tal pessoa? O impulso do rei é eliminar essa pessoa de uma só vez. Vamos acabar com isso. Quem que pode ter feito tal plano sem fazer sem imaginar que a pessoa estivesse ali na frente? Então, versículo 6 é a hora da verdade. Numa só frase, numa só resposta, num só momento, Esther faz uma revelação de duas coisas, não só de uma só. Ela revela duas
duas coisas muito impactantes para o rei e para a situação. É a hora da verdade mesmo. Quando ela revela assim, quem é que fez isso? Ela fala, o adversário e inimigo. Agora ela não vai ficar falando meias verdades, falando diplomaticamente, ela vai direto ao ponto, porque ela preparou o caminho. E quando ela revela que a pessoa que o rei colocava tanta confiança, tinha promovido, estava dando tudo nas mãos dele, quando ela revela quem é, ela coloca os adjetivos, é um adversário, é um inimigo, é uma pessoa má, esse Amã, o que ela estava revelando? Ela estava revelando quem ela era também. Nessa frase, ela revela o caráter de Amã, mas o rei já sabia que Amã tinha feito esse decreto. Para o rei, no código moral do rei, isso não era uma coisa errada, mas a rainha está usando o relacionamento dela, e é por isso que Deus a colocou ali. A rainha está usando a posição dela como rainha. Então, quando ela fala quem fez esse plano maligno, quem nos vendeu foi Amã, obviamente ela estava revelando quem ela era, porque o decreto que Amã tinha feito era contra o povo judeu. Então esse foi o momento certo, não o momento, ela não podia ter feito isso antes da hora, ela fez no momento certo, dentro do plano de Deus. Deus colocou no coração de Mordecai, a gente não sabe como ele pensou, por que ele pensou assim, mas Mordecai tinha dado essa ordem, e foi muito providencial, porque Esther tinha que ter falado isso nesse momento. Esse era o momento certo para que ela revelasse quem ela era. Então ela faz as duas revelações juntas, né? Quem era Amã, mas também quem ela era. Aí Amã, a reação diante dessa declaração, Amã ficou, obviamente, ele sabia, desde a hora que ela falou que meu povo foi vendido, Amã com certeza já sabia, né? Ele devia estar ficando pequenininho, querendo sumir, querendo ser uma mosquinha para sair voando dali. Mas assim, quando ela revelou e apontou para ele, ele com certeza sim tremeu nas bases, ficou totalmente se sentindo vulnerável. Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. Então essa foi a reação de Amã. Agora, qual foi a reação do rei? O rei estava pronto para explodir, porque como foi feito toda essa preparação e como chegou essa revelação, se não fosse Amã, e se não fosse um decreto que Amã assinou, mas com o anel do rei, então vamos dizer assim, se não fosse um decreto que o próprio rei tinha dado aval, o rei podia fazer qualquer coisa. Ele era uma pessoa que fazia as coisas no impulso. Só que, apesar dele ser uma pessoa de impulso, de explosões e tal, ele sabia que ele estava num beco sem saída. Ele não tinha saída para isso. Por quê? Porque, primeiro assim, né, isso envolvia toda a relação dele com Amã. Ele tinha dado toda a autoridade para Amã, então ele estava absorvendo essa situação, mas ele sabia que o decreto que ela tinha falado, esse decreto para destruir e aniquilar todo o povo judeu, ele sabia que era um decreto assinado por ele. Então como é que ele ia se sair dessa situação? Então, por isso que ele se levantou e saiu. Ele no seu furor, ele estava muito
pronto, assim, a ponto de explosão, mas ele não tinha o que fazer, ele estava num beco sem saída. Então ele se levantou do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Agora, o que Amã vai fazer? Também por causa da situação, ele não pensou direito. Pelo que estudiosos que analisam documentos da época, tem muitos documentos, tem muitas coisas que eles descobriram a respeito da época, dos costumes. Nenhum homem poderia ficar na presença não só da rainha, mas qualquer pessoa do harém do rei, qualquer mulher concubina, qualquer uma das mulheres do rei, nenhuma pessoa podia ficar na presença dela sem a presença do rei. Então, assim que o rei saiu, Amã não poderia ter ficado ali, ele nem poderia ter ficado nesse mesmo ambiente. Agora, o que Amã fez? Ele fez a pior coisa possível. É difícil saber o que seria pior, porque se ele tivesse acompanhado o rei estava cheio de furor contra ele. Se ele tivesse saído fugindo do rei, ele seria um fugitivo. Então, na verdade, Amã não tinha muito o que fazer. Mas, mesmo assim, ele fez talvez a pior coisa possível. O que era? Ele, percebendo que o rei já havia determinado o mal contra ele, e aqui não fala, mas Amã sabia muito bem que o rei, Amã tinha descoberto como manipular o rei. O rei, ele tinha algumas coisas que ele queria, que ninguém podia mudar, não era qualquer coisa que podia mudar a opinião do rei, mas o rei era muito facilmente, Amã tinha feito isso, agora Esther está fazendo isso, o rei era muito facilmente movido por aqueles que estavam à volta dele. Então, Amã sabia que, ele tinha presenciado que tinha, como o rei tinha mudado por causa da declaração de Esther, então ele sabia assim, melhor do que eu pedir clemência do rei, eu pedir a clemência da rainha, é ela que tem a influência, Então ele ficou no ambiente a fim de rogar a rainha Esther por sua vida. Olha só que situação, que inversão rápida, dentro do espaço de 24 horas, como tudo mudou para Amã, e mudou por causa da disposição de Esther, por causa da posição de Mordecai, do conselho de Mordecai, por causa do jejum. Quer dizer, essas atitudes e esses posicionamentos humanos foram importantes, mas o resto tudo foi Deus que fez. Quando Esther colocou a petição dela, estava tudo preparado já. Então, Amã, ele que estava furioso, porque de todos os súditos, ao redor de Amã, a única pessoa que não abaixava a cabeça diante dele era Mordecai. Então ele queria matar, ele tinha ódio contra Mordecai. E aí ele já teve que sair pela cidade toda proclamando honra a esse inimigo dele. Então ele já tinha passado por isso. Agora, para salvar a vida dele, ele se prostra, ele cai diante de uma judia, alguém que ele tinha intenção de matar. Claro que ele não sabia que a rainha era, mas ela fazia parte do povo que Amã queria eliminar. E ele agora, assim como Esther pediu ao rei a preservação da vida dela, agora Amã está pedindo a uma mulher, a uma judia, para preservar a vida dele. Então ele ficou ali para rogar a rainha Esther por sua vida. Ele deve ter se ajoelhado, deve ter se colocado, mas olha só o que aconteceu, versículo 8: assim que o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete, então acho que demorou pouco, ele saiu e estava assim, sem saber como se controlar, e aí ele já voltou. Quando ele voltou, a cena
que ele viu ao voltar para a sala do banquete era Amã caído. Ele estava prostrado, ele estava ajoelhado, mas a visão, o jeito que o rei viu, era como se Amã estivesse tentando fazer alguma coisa. Ele sabia que não, eu acho que não tinha, naquele momento, naquele ambiente, era a última coisa que ia acontecer. Dentro de alguns segundos que o rei saiu da sala, é claro que Amã não ia tentar avançar, fazer alguma agressão contra a rainha, é totalmente impossível. Mas o que isso representou para o rei? Primeiro, tinha esse costume, essa norma, que um homem jamais poderia ter ficado perto da sua esposa sem o rei estar presente na mesma sala. E assim, na verdade, mesmo na mesma sala, eu li que tinha uma norma que não podia ficar a menos de 7 passos da rainha ou de qualquer mulher concubina do rei. Então, o fato de Amã estar ali, tipo, em cima da rainha Esther, é óbvio, eu acredito que é óbvio que o rei não sabia, que não era nada daquilo que ele estava dizendo. Ele falou assim: então exclamou o rei, quereria ele também violar a rainha na minha presença nesta casa? O que acontece aqui? O rei não sabia como sair dessa situação. E quando ele viu Amã em cima da rainha, pedindo por misericórdia, para ele era a perfeita desculpa para acabar com Amã. Porque de outra forma, como que ele ia acabar? Seria uma vergonha para ele. Ele que tinha nomeado, ele que tinha dado autoridade para Amã. O que ele ia fazer? Eu não sei o que ele ia fazer, mas quando ele viu essa cena, com certeza ele pensou, é a saída perfeita. Eu vou dizer que ele avançou, o sinal que ele foi em cima da minha esposa, e é o motivo de morte, né? Então, quereria ele também violar a rainha na minha presença? Então, assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Muitas vezes era o costume, sim, se a pessoa ia ser morta ou decapitada, cobriam o rosto. Então, vamos dizer assim, quem estava ali presente sabia que era o fim para Amã. E tanto é que no versículo 9, Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, ele falou assim: rei, tem uma solução fácil. O senhor quer saber o que pode ser feito com esse homem? A forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, e veja bem, rei, Mordecai, Amã ia matar, e ele ia enforcar Mordecai, e Mordecai foi quem defendeu o Senhor. Então, os servos, eles vão de acordo com o vento. Como eles viram que o vento era contrário, então todo mundo cooperou para eliminar. Talvez os outros, talvez eles também já tivessem assim cheios dessa prepotência, dessa atitude ruim de Amã. Mas ele falou assim: tem uma forca de 50 côvados que Amã fez para Mordecai. O rei não sabia que tinha essa forca, porque Amã não teve oportunidade de falar. E aí era mais uma coisa, ele acabou de descobrir que Mordecai salvou a vida dele, e ele descobre que Amã tinha feito uma forca para matar Mordecai. Então disse o rei: enforcai-o nela. Assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Assim o furor do rei se aplacou. Ok, tem muito mais coisas para desdobramento dessa história, mas nós vamos ficar até aqui, né, assim, na história da Bíblia, e eu só queria então tirar algumas conclusões sobre isso sobre essa parte da história. Primeiro, assim, essa folha aqui, as características do homem da iniquidade, porque Amã, ele é uma figura que representa o anticristo, ele representa o grande inimigo. Ele foi identificado aqui como inimigo dos judeus, ele é inimigo dos propósitos de Deus, ele
pelo menos ele tem o nome de Agagita, que seria dos amalequitas. Então os amalequitas tiveram essa intenção de acabar com Israel, quando tinham acabado de sair do Egito. Então representa, Amã representa, os amalequitas representam o povo, a pessoa, né? Ele representa uma pessoa, um líder, mas ele representa esse espírito que quer destruir o povo de Deus, e isso vai atravessando toda a história, e nós estamos aqui no século 21, essa intenção existe explicitamente hoje, e como a gente viu na história recente, no Holocausto. Então, e Daniel, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse fala claramente, outras passagens falam da intenção do inimigo de acabar, de destruir, assim como Satanás quis destruir a semente da mulher que era o Messias, Jesus, mas ele já veio, ele não conseguiu, mas Satanás quis matar todas as crianças. Então tem essa linha na história que Satanás está sempre tentando eliminar o instrumento que Deus vai usar. Satanás, como os demônios falavam com Jesus, o Senhor veio antes da hora, antes da nossa hora. Ele sabe que tem uma hora que eles vão perder, mas eles estão tentando o máximo, e se eles puderem impedir a vinda do Messias, impedir a formação do povo de Israel, impedir a nação de Israel hoje, mas não é só Israel, porque agora é o novo homem, é a união entre o povo de Israel e a igreja, o povo de Deus. Então tem uma estratégia, tem uma intenção maligna. Então eu tinha colocado esses primeiros 4 itens do que nós vemos em Amã. Ele tinha esse desejo de ser exaltado, ele se vangloriava, se ostentava. Daniel fala muito sobre isso, né, no livro, nas profecias, né, no livro de Daniel. Ele tinha prazer em dominar, pisar, amedrontar, como Daniel fala sobre a 4ª besta em Daniel 7, Daniel 8, você pode ver, essas profecias falam muito sobre esse espírito maligno, e como falei na última aula, nós precisamos enxergar isso. Jesus falou que as marcas de alguém que é discípulo de Jesus, as marcas do governo de Deus, as marcas de um governo, de uma liderança, de alguém que representa Deus, é o contrário de tudo isso. Como que nós, eu estranho muito a igreja não ver isso na política, mas eu estranho mais ainda a igreja não ver isso nos próprios líderes. Nós, assim, grande parte do povo de Deus, que deveria ter entendimento, é como Israel, que pediu um rei como as outras nações. Deus ficou muito triste com isso. Ele falou com Samuel: não fique triste por você, eles estão me rejeitando. Então, quando nós acatamos, quando nós seguimos, quando nós aplaudimos, quando nós nos posicionamos politicamente, religiosamente, em qualquer tipo de esfera, quando nós nos posicionamos para apoiar um líder, seja quem for, um líder que apresenta essas características, essas são as características do sistema deste mundo, do príncipe deste mundo, do anticristo, é tudo o contrário. Jesus falou assim, entre os gentios, os líderes dominam, vocês não vão ser assim, vocês não vão explorar o povo para tirar dinheiro deles, vocês não vão ficar buscando honra. Paulo falou assim, os verdadeiros apóstolos são aqueles que são os últimos, são os que são escarnecidos, que são rejeitados. Esse é o tipo de liderança, como Jesus foi rejeitado
Então, nós precisamos realmente entender tudo isso, né? Que vanglória, tudo isso a gente vê em Amã. Nós fomos até o número 4 na última aula, né? Que quando um líder que tem esse espírito do anticristo, do príncipe deste mundo, tem o grande anticristo, mas todas as lideranças políticas, econômicas, religiosas, todas as lideranças que têm o espírito do príncipe deste mundo, eles agem assim. Ficam irados quando alguém resiste, quando alguém não abaixa a cabeça. Agora, o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 7, Amã estava enganando o rei da Pérsia. O rei da Pérsia não sabia quem era Amã. O povo não sabia. E a Bíblia fala, eu vou só mencionar rapidamente um texto que eu sempre cito nas aulas, porque é um texto bem chave sobre o anticristo, é 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, fala assim, 2 Tessalonicenses 2, 7 fala: pois já o mistério da iniquidade já opera no tempo de Paulo. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Então Deus está impedindo, Deus usa fatores para impedir que essa maldade, por exemplo, aqui no tempo de Amã, Deus cortou Amã, antes que ele pudesse fazer tudo o que ele queria fazer. Alguns líderes iníquos duram por mais tempo. Hitler durou algum tempo, mas foi cortado. Outros líderes, Napoleão, você pode olhar na história, quantas e quantas pessoas, líderes políticos, maior ou menor grau, nós temos alguns na atualidade, né, na Rússia, na China, na Coreia do Norte, na Turquia, nos países ocidentais, né, nas nossas democracias, e pessoas em outras esferas de autoridade. As pessoas continuam por um tempo, mas olha como as coisas podem mudar. Essa é uma das lições do livro de Esther, e olha como Amã estava nesse pico, parecia que nada ia segurar Amã, mas chegou a hora que ele foi revelado e que ele foi cortado. Então essa profecia de 2 Tessalonicenses 2 fala assim, o mistério da iniquidade já opera, versículo 8, então vai chegar uma hora que essa encarnação, que essa manifestação do espírito de Satanás, do espírito do anticristo, tem uma hora que vai se manifestar mais plenamente. E aí ele fala, então será revelado. O que Esther fez diante do rei? Ela revelou, ela chegou a hora que revelou para o rei quem era verdadeiramente o Amã. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E aí ele continua falando que a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, com sinais, prodígios da mentira, com todo engano. Então eu coloquei aqui que Amã é outra característica, né, desse iníquo, desse homem, ou do espírito, ou do tipo de governo, é mentira. E é tão claro hoje como as pessoas usam mentira. Nós estamos com muito mais recursos para saber a verdade, nós temos muito mais acesso. Imagina, há alguns séculos as pessoas nem tinham leitura para saber o que estava acontecendo. Agora nós temos internet, nós temos meios, redes, todo tipo de mídia, e a mentira está muito mais forte do que já foi no passado. Então mentira e engano, e número 6, essa intenção clara de exterminar o povo de Deus. É muito, muito evidente quanto que tem de antissemitismo, de uma tendência de ir contra
Israel, mas também contra os cristãos. Agora, hoje no mundo nós temos uma resistência a Israel e uma resistência à igreja, em parte por erros de Israel e por erros da igreja. Tem resistência que não que é justificada, mas essa resistência que vem pelo futuro vai ser sem motivo, como foram contra o próprio Jesus, ok? Vamos rapidamente só olhar aqui, eu quis mostrar aqui nessa outra folha, como Deus acabou, como Deus desfez toda a exaltação de Amã. Olha como Amã se exaltou, olha como ele tinha tudo nas mãos, como ele estava assim, se beneficiando, se vangloriando daquilo que ele tinha. Ele era o mais exaltado e honrado no reino. Foi isso que ele chegou depois do primeiro banquete. Ele chegou em casa, falou com a esposa, com os amigos: olha só, eu fui o único convidado, vai aparecer isso depois, mas eu fui o mais exaltado, o rei me colocou acima de todos. E o que aconteceu com ele? Logo em seguida, ele teve que dar honra, colocar uma honra maior para Mordecai, a quem ele desprezava, quem ele queria pisar. Então Deus fez. Isso foi uma coisa que Deus fez, não foi uma coisa que aconteceu antes da Esther falar. Segunda coisa que ele se vangloriou quando ele conversou com a família, os amigos, ele falou assim: eu tenho muitas riquezas, tenho muitas possessões. Isso nós não chegamos a ver, isso vai acontecer no capítulo 8, mas o rei mandou enforcar Amã e ele deu tudo que Amã tinha, casas, possessões, ele deu tudo para Esther e Mordecai. Então ele perdeu. Tudo isso acontece assim, num piscar de olhos. Como é uma coisa fútil, como é uma coisa sem base, você alguém procurar posição, riqueza, conhecimento, exaltação, essas coisas podem sumir com um sopro de Deus, como Deus mudou a sorte de Amã num piscar de olhos. Terceira coisa que ele se gabou com a família, que ele tinha sido o único convidado para um banquete, e mal sabia ele que ele estava sendo convidado justamente para ser desmascarado diante do rei. Ele achou que ser convidado para o banquete era uma grande honra, e era aquilo que seria uma grande desonra para ele. Ele tinha ficado muito irado por ver Mordecai mais uma vez não se abaixar diante dele, e ele fez uma forca elevada. Não precisava fazer uma forca de mais de 20 metros de altura. Para quê? Mas era assim, era para todo mundo ver. Era assim, fazia parte dessa prepotência, fazer uma coisa muito alta, muito grande, acho que talvez para ser mais visível, não sei qual a intenção de fazer uma coisa tão alta, mas ele fez uma forca muito elevada para eliminar o seu grande inimigo, e foi exatamente nessa forca que ele foi morto. Então, esse princípio que eu já citei no Salmo, acho que Salmo 7, que fala a respeito assim, de como as pessoas fazem planos para eliminar algum justo, alguém que é servo de Deus, e Deus faz com que aquilo volte, né? Ele tem que provar do próprio veneno, ele cai no próprio buraco. Então ele fez uma forca para si mesmo, e o decreto que ele fez para aniquilar o povo judeu, nós vamos ver também no próximo capítulo como acharam um jeito. Não podia simplesmente fazer um decreto para anular, mas eles vão achar um jeito de fazer um outro decreto que vai permitir que esse primeiro não tenha efeito. Então, tudo isso aqui é como Deus muda a situação. Nós precisamos enxergar como Deus age,
isso aqui, essa história, como tantas outras, tem várias maneiras de Deus agir. Mas uma coisa assim que nós precisamos buscar de Deus, para o povo de Israel, para a igreja, para Deus mostrar o que Ele quer fazer, para a gente saber se Deus está do nosso lado ou não. Na verdade não existe isso, Deus está do nosso lado, nós é que temos que estar do lado de Deus, mas como que nós podemos saber se nós estamos do lado de Deus, se nós estamos no lugar certo? É quando você vê as digitais de Deus, quando você vê Deus agindo. Como já enfatizei, Esther tinha que tomar uma decisão, ela tinha que estar diante de Deus, se colocando na brecha, né? Arriscando a própria vida, mas assim que ela começou a agir, Deus começou a agir muito mais. Então, quando nós queremos saber se Deus está agindo na igreja, ou em Israel, no mundo, em algum lugar, nós temos que ver onde tem as marcas da ação de Deus. Porque se só tem nossa força, nossa capacidade, nossas armas, nossa superioridade, nossos números, nossa influência, isso não é nenhuma prova da ação de Deus. Então, um aspecto final. Então, como Esther, essa hora da verdade, quando ela finalmente falou com o rei, qual era a petição dela? Ela revelou duas coisas, vamos lembrar disso. Ela revelou duas coisas. Ela revelou esse homem mau, então Deus vai fazer isso algum dia, algum momento. Eu creio que é bem no fim, porque em 2 Tessalonicenses 2 fala assim: será revelado o homem da iniquidade que o Senhor vai destruir com o sopro da sua vinda, do seu brilho. Então, nós vamos continuar tendo essa, assim, para quem tem olhos para ver, dá para saber. Mordecai sabia desde sempre quem era Amã, mas muita gente não sabe, o rei não sabia, estava muito encoberto. Então, tem uma hora de revelação. Tem a hora de revelação, e eu não tenho tempo agora, quem sabe a gente possa desenvolver isso um pouco mais numa próxima aula, mas eu só quero colocar, Esther não tinha revelado sua verdadeira identidade, por instrução de Mordecai. E eu sei que tem muita gente que fala assim, né, alguém que é discípulo de Jesus, mas não fala, ninguém sabe, né? As pessoas brincam que é um agente secreto. Tem judeus hoje no Brasil, e isso acontece em toda parte por causa da resistência do que eles vão sofrer. Tem judeus que aceitam Jesus como Messias, mas não falam com os outros. Então, Jesus falou assim, se alguém tem vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele. Existe esse aspecto, mas eu queria assim, são essas coisas que não tem muito como você colocar uma fórmula, mas eu estava me lembrando de como em João 7, os irmãos de Jesus falaram assim: Jesus, vai ter uma festa lá em Jerusalém, você tem que se revelar, você tem que mostrar, se você é o Messias, você tem que falar quem é. E Jesus não falava que ele era o Messias. Ele falava sempre muito reservadamente para um ou para o outro, geralmente ele não falava. Mas naquela festa ele chegou a falar, não que ele era o Messias, mas ele falou assim: quem tem sede, venha em mim e beba, né? Do seu interior vai fluir rios de água viva. Mas Jesus, ele falou assim, tem a hora certa. Em João 12, João 13, Jesus falou assim: agora vai chegar a hora do Filho ser glorificado, mas era secreto. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas era algo encoberto. Então, Esther estava lá como uma rainha, uma judia, mas tinha a hora certa de revelar. Então eu não estou falando sobre ter vergonha da sua fé, sobre não mostrar realmente a sua posição, mas 1 João 3 também fala assim: agora nós somos filhos de Deus e não se manifestou ainda. Então tem algo
sobre a verdadeira identidade de quem é Esther, de quem é o Messias, que tem uma hora certa de revelar. Então, assim, a ideia seria tanto do lado do homem da iniquidade, o homem do pecado, como a verdadeira igreja. Está muito encoberto, está muito difícil de saber onde que tem igreja, onde que tem a verdadeira manifestação de Deus na terra. Está muito encoberto isso ainda, está muito escondido. Muitas pessoas que se colocam, não estou assim, questionando a fé, não é uma questão de criticar, temos que fugir de críticas, mas as coisas não são reveladas. Não está claro para todo mundo esse espírito de Amã, esse espírito do príncipe deste mundo. Parece que as pessoas não enxergam isso. O homem da iniquidade não foi revelado ainda. E a igreja também, a identidade de Esther também não foi revelada ainda. Então, veja só, tem o momento certo. Esther, ela se colocou diante de Deus para fazer a vontade dele, ela arriscou a vida, mas ela demorou, primeiro banquete, segundo banquete, tinha a hora certa e foi algo que Deus preparou. Então, as coisas que estão encobertas, as coisas que não ficaram visíveis ainda, tanto do lado de quem onde está atuando o espírito do anticristo, o espírito do mal, essas atitudes, elas estão aqui para todo mundo ver quais são as características. Estão aqui, mas mesmo assim a gente não consegue discernir, a gente não consegue ver, e as características de Esther também estão ali, mas as pessoas não veem, ela mesma não deve falar ainda. Então tem coisas que vão ser reveladas na hora certa. Eu não quero dizer que eu sei como é que isso aplica, como é que a gente vai viver isso, mas tem muita coisa interessante para a gente olhar nesse livro de Esther. Que Deus nos ajude e que nós possamos caminhar com Deus nesse tempo, na nossa geração, para fazer a vontade de Deus, e Deus vai declarar, Deus vai derrubar os altivos, Deus vai revelar quem está do lado dele, Deus vai fazendo coisas que nós nunca conseguiríamos fazer por nós mesmos. Senhor, nós entregamos a Ti, pedimos que essa palavra abra os nossos olhos, e que mais do que tudo, mais do que querer saber quem é o anticristo, mais do que querer saber onde está a verdadeira igreja, onde está a pureza, onde está a ação do Senhor, a manifestação de quem o Senhor é, que cada um de nós possa andar e procurar realmente a comunhão, conhecimento do Senhor e a disposição de servir ao Senhor no lugar certo e na hora certa, de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor será glorificado, que o Senhor está preparando, assim como o Filho glorificou a Ti na terra e chegou a hora de ser manifesto. Isso vai acontecer com Teu povo também. Entregamos a Ti a igreja, a nação de Israel, o povo judeu, a situação no mundo todo, para que realmente o Senhor possa nos guiar nesses dias. Pedimos em nome de Jesus. Amém.